Na altura, quando comecei, foi naquela desportiva, para ver como era, como não era. Uma coisa que transforma muito é que quando o voluntariado acaba, as relações não acabam. E essas relações que permanecem e que começam nesta questão do voluntariado são relações mesmo genuínas e mesmo muito bonitas. Criam-se laços como não se criam noutros sítios. Qual é o poder transformador do voluntariado? Eu chamo-me Joaquim. E eu sou a Quina. E eu sou a Kátia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, eu tenho algumas perguntas e estou curiosa para saber as vossas experiências no voluntariado. Podem me dizer um bocadinho qual é a relação que vocês têm com o voluntariado? Joaquim, força. O voluntariado, na altura, quando comecei, foi naquela desportiva, para ver como era, como não era. Mas acho que uma pessoa depois começa a fazer, com vontade de fazer voluntariado, e quer estar sempre a fazer. Pelo menos é o bichinho que fica dentro de uma pessoa, se gostar efetivamente de fazer. Mas isso já depende de pessoa para pessoa. E a minha relação com o voluntariado é... Eu também já fui pessoa voluntária, eu não consigo dizer há quanto tempo, porque era miúda, foi no banco alimentar, sempre que havia assim coisas eu ia. E já tive várias experiências de gestão de programas de voluntariado, a última agora na Capital Portuguesa da Cultura, onde a coisa foi mais estruturada. Antes disso, uma experiência do que não se deve fazer, ok? Nem vou mencionar o sítio onde isso aconteceu, mas foi em ambiente festival, em que eu era voluntária no festival e de repente houve esta necessidade de abrir mais o campo da ação de pessoas, termos mais pessoas para nos ajudar a pôr o festival de pé, e eu fui desafiada pela primeira vez em 2017 a gerir pessoas voluntárias e um programa de voluntariado. Na minha opinião, correu bem, mas com muitos erros, essa primeira tentativa, e agora com a Capital Portuguesa da Cultura tive a oportunidade de estruturar mais e fazer uma coisa com pés e cabeça. E foi muito interessante essa experiência. Eu sempre fui voluntariado, sempre fui voluntário. Pronto, dali ajudo onde for preciso. Já fiz em vários sítios, já tenho em lares, já fiz a trabalhar com idosos durante a noite. Deve ser desafiador mesmo. É muito interessante. Quina, tu falaste aí que já tiveste algumas experiências enquanto gestora. Podes-me falar um bocado mais dessa experiência e normalmente o que vocês gestores procuram nos voluntários? Ora, é assim, depende um bocado, ou seja, da razão pela qual estamos à procura de pessoas voluntárias. Eu acho que vou falar mais da experiência que eu considero que foi mais estruturada, que foi a da Capital Portuguesa da Cultura, e nesse caso o que nós estávamos à procura era de um grupo de pessoas que nos pudesse ajudar em várias áreas e dar apoio às diferentes atividades que iam acontecer durante a capital. E portanto o que nós procurámos, abrimos uma call que era aberta entre os 15 e os 99, ou seja, nós queríamos mesmo, só os mais jovens é que não conseguíamos garantir ali as questões de segurança e de acompanhamento necessárias, e por isso é que começámos aos 15. E o que nós procurámos foi, definimos 4 perfis de função, e depois, ao angariarmos estas inscrições, fizemos entrevistas de grupo, em que as pessoas vinham ter connosco a determinada hora do dia, normalmente grupos de 10 pessoas, e em que nós, em grupo, em equipa, meio que tentávamos avaliar ali com umas dinâmicas de grupo, mais para que lado é que as pessoas se direcionavam mais para um lado de coordenação, um lado de produção, um lado de assistente ou de comunicador. Pronto, e portanto, nesta questão da Capital Portuguesa da Cultura era muito focado nestas áreas, nas 3 de assistente, de produção e de comunicador, sendo que também tínhamos o perfil de coordenador que nos ajudava também a gerir a grande massa de pessoas que tínhamos para gerir e as atividades. Como é que é ser voluntário e ser gerido por outras pessoas, a experiência? É bom. É bom. Uma pessoa que seja bem mandada tem que ser sempre bom. Eu até tenho uma curiosidade para perguntar aqui ao Joaquim, que é:
quem é que gera os teus turnos e assim? De quem é que tu, ou até começar por, onde é que neste momento estás a fazer voluntariado? Na loja social de São Lázaro. Ok, e como é que isso aconteceu? Foi através da Câmara, Sim. como eu estou inscrito no voluntariado da Câmara de Braga. Braga Voluntária? Sim. A Cátia, na altura, ligou comigo, precisavam. Eu, como estava disponível, como é um fim de semana, em geral tenho mais disponibilidade para fazer ao fim de semana do que à semana que trabalho. Aceitei, como não estava a fazer nada, aceitei de boa vontade, gosto de fazer mesmo voluntariado. Já tiveram, Kina, tu já disseste que já fizeste voluntariado e que já tiveste algumas escapatórias e com certeza o senhor Joaquim também já teve assim algumas experiências que, só por curiosidade, eu também já fiz alguns voluntariados e adoro e tenho algumas experiências engraçadas. Que histórias ou que pessoas engraçadas vocês se lembram de tudo aquilo que é com certeza muitos anos para o senhor Joaquim e há sempre histórias engraçadas. Eu posso Não, começar. não, Joaquim, Eu tenho por uma história favor, que é que ainda tenho que engraçada. pensar. Quando estava a fazer voluntariado no lar à noite, pronto, a primeira vez, um homem a ir mudar as fraldas às mulheres que não estavam habituadas, elas nem me deixavam entrar, né? Mas depois começaram-se a habituar. Quando lá a responsável disse que eu que era, pronto, que não era solteiro, era divorciado, mas era solteiro, elas depois não me largavam, depois já queriam que eu fosse tomar café com elas, que tomasse pequeno almoço, assim uma série de coisas. Depois eu ia para ali, elas vinham atrás de mim, eu ia para ali, elas iam atrás de mim. Sim, e estou aqui na história engraçada também. Opa, olha, são tantas que eu nem sequer sei se vou representar bem esta situação. Aconteceu uma coisa que eu achei muito curiosa com este grupo de pessoas, foram cerca de 100 pessoas que tivemos na capital, no programa de voluntariado da Capital Portuguesa da Cultura, e aconteceu uma coisa muito curiosa. No início, que nós andámos ali com alguma dificuldade para disponibilizar turnos, não é? Porque estávamos no arranque, os projetos ainda estavam todos também ali, ainda não havia coisas propriamente a acontecer, mas nós fizemos um esforço para, nem que fosse questões de preparação, não se fosse no evento em si, mas nem que fossem questões de preparação, tipo já termos disponibilidade para apresentar alguns turnos. E aconteceu uma coisa muito curiosa quando nós abrimos os primeiros turnos, inesperada para nós, ou seja, nós não estávamos mesmo a contar, que foi em 5 minutos não havia vagas. E isso fez com que houvesse uma onda de chamadas e e-mails para responder, porque as pessoas ficaram muito indignadas que nós mandámos um e-mail a dizer que tínhamos vagas e quando as pessoas entraram na plataforma já não tinha lá vagas nenhumas. A plataforma não estava a funcionar, diziam elas. E nós, quando nos parámos com aquilo, fomos ver e de facto a plataforma funcionava, só que as vagas voaram. Mal mandámos o e-mail, 5 minutos depois já não havia nenhuma. E foi muito interessante sentir essa vontade. E passado, imagina, isto foi numa semana, na semana a seguir, as mesmas pessoas que ligaram a dizer que não havia vagas, ligaram a perguntar quando é que ia haver vagas, porque elas queriam muito ir fazer voluntariado na capital. E então nós percebemos que tínhamos que desafiar os projetos a pensar em outras formas das pessoas se voluntariarem para ajudar os projetos deles, nomeadamente em pré-produção e não só focado naquilo que são os eventos abertos ao público. Eu acho, e para mim isso foi, não, eu sei que pode não ter piada, pronto, mas foi uma surpresa muito boa que nós tivemos. E que nos trouxe alguns desafios a nível de gestão, porque a nível de expectativas não queríamos que as pessoas ficassem desanimadas também, mas acho que é uma das coisas que eu trago e que me aqueceu primeiro o coração no ano passado, foi precisamente sentir essa vontade e essa proximidade que nós conseguimos ter com as pessoas. Foi muito, é muito bom, pronto, é muito bom sentir essa vontade. Eu acho que isso, acho não, isso demonstra mesmo essa vontade, pronto, e essa vontade para mim é um motor muito grande.
Eu gosto muito de voluntariado, de ser voluntária, de gerir, tudo o que tem a ver com voluntariado dá-me vida, e se eu pudesse era assim, era só voluntária para sempre. E pronto, há contas para pagar, não dá para ser assim, mas pronto, é isso. E tu, tens alguma história? Alguma coisa caricata que tenha acontecido? Boa pergunta. Eu agora estava a pensar, enquanto andava a ouvir as vossas histórias, também estava a pensar. Mais recentemente, na Páscoa, por acaso com a juventude, eu fiz o voluntariado. Acabou há uma semana atrás. E é interessante, porque eu estive em duas escolas. Numa semana eu estive numa escola fora do centro da cidade, em Lamaçães, e depois tive outra que era no centro da cidade, ou seja, tinha mais informação e era muito mais movimentada, e tinha também diferentes crianças. No que era fora da cidade tinha crianças mais novas, antes do primeiro ano da escola, e no outro tinha antes do primeiro ano da escola e até ao quarto. Ou seja, era uma mistura engraçada, e depois as experiências e as histórias e a forma como as crianças agiram é muito engraçado, porque umas queriam sempre a atenção e estavam sempre a correr para de lado e para trás. Outros dizias uma coisa e embirravam. Era engraçado. Só que depois o mais engraçado foi que, por acaso, em ambas as escolas eu tive um dia que fiquei sem ninguém, estava sozinha, e as crianças pareciam que eram cola. Só que depois, quando tu chamavas a atenção, eles faziam. Havia um que eu lembro-me, ele era tão engraçado. Ele fazia, tinha bochechinhas, era um rapazinho de caracóis, cabelo loiro, e tinha olhos azuis. Ele, quando fazia birra, ele fazia esta carinha. Oh meu Deus, bobinho. E ficava a olhar para ti como se tivesse pena, e tu colocavas de castigo. E era tão. Tipo, era quase impossível colocá-lo de castigo por causa da cara que ele fazia. Mas era muito interessante, e acho que isso foi. Eu sempre gostei muito de lidar com crianças e outras pessoas, e ver as diferenças entre a cidade e o que não é a cidade, mesmo na educação das crianças, para mim foi uma das coisas mais engraçadas e impactantes. Falaste muitas vezes no teu discurso de tempo e da vontade. Eu acho que é mesmo isso, ou seja, nós, quando nos autopropomos a fazer alguma coisa, que é a definição do voluntariado, é o altruísmo, ajudarmos as outras pessoas, é muito pela vontade. E agora eu vou-te fazer uma pergunta, e acho que também faz todo sentido. Conforme o tempo que nós vamos fazendo voluntariado, a nossa energia e a vontade, acham os dois que vai perdendo ou só vai crescendo? Para mim, acho que vai crescendo. Basta ter um sorriso das pessoas, por mais pequenino que seja, acho que nós já ficamos todos contentes. Pelo menos tenho essa sensação, pelo menos é a mim. O bocadinho que elas entram lá, eu estou a dizer no sentido de ajudar pessoas necessitadas, elas dão-nos um sorrisozinho, uma pessoa já, pronto, já está ali um bocadinho feito nosso, um sorriso, já não estão sempre com aquela, assim, que há pessoas neste coisa que estamos da loja social, há muita gente que sofre de abusos em casa, com tudo. E então vem para cá muita gente de Setúbal, assim para aqui e daqui vão para lá. E as pessoas bem fazem aquilo tipo uma loja, que vão fazer compras, que aquilo está pendurado, não vão comprar, mas vão buscar. Elas quando lá chegam estão todas desanimadas. Pronto, uma pessoa vai e faz e fala, conversa com elas. Eu gosto de conversar com as pessoas e ver um sorriso delas, e quando uma pessoa na semana seguinte passa, está lá e elas já nos cumprimentam lá, está bom, uma pessoa pelo menos sente-se não realizado na totalidade, porque para realizar na totalidade, mas já nos sentimos, pelo menos eu sinto-me feliz só por ver um pouco do sorriso das pessoas que necessitam. E tu, Kina? Olha, enquanto pessoa voluntária, eu acho que o que acontece ao longo do tempo depende um bocadinho das experiências que vais tendo.
E por isso é que para mim é tão importante a parte da gestão e de ter a certeza que sou, em último caso, gerindo, estou primeiro do lado das pessoas voluntárias. E foi muito importante para mim e foi difícil, às vezes, de passar esta ideia de que não é por uma pessoa ser voluntária que perde valor, quanto muito ganha. E ou seja, no início, quando eu comecei a ser voluntária no Banco Alimentar, Cruz Vermelha e assim, não aqui em Braga, mas não sou de cá, mas na minha terra natal, eu acho que ainda existia, e acho que isso felizmente está cada vez menos assim, mas ainda existia um bocado a visão de que ser voluntário é uma pessoa que não tem valor, porque não tem nada para fazer com o tempo dela, porque em vez de fazer coisas que valham dinheiro, não é que o voluntariado Não é vale muito dinheiro, mas em vez de irem ter um trabalho e ganhar dinheiro, estão a ser voluntárias e isso na cabeça das pessoas tira valor de quem não faz voluntariado. Pronto. E portanto, se as experiências forem boas, a vontade de ser pessoa voluntária cresce, a meu ver. E daí gostar tanto de estar da parte da gestão, também gosto de fazer, também gosto de ser gerida. Não tive nenhuma experiência negativa por parte da gestão. Tive experiências negativas com pessoas com quem tentei intervir para nos ajudarem e que reagiram mal. Temos que estar preparados para isso, nem toda a gente tem essa disponibilidade. Mas tentando resumir um bocadinho, eu acho que a vontade e o que nos motiva a ser pessoas voluntárias é mesmo as boas experiências que nós temos, estes sorrisos das pessoas que nós estamos a ajudar, os sorrisos das pessoas que nos gerem, os miminhos que não são miminhos físicos, são miminhos emocionais, não é? E acho que é isso, pelo menos a mim, é isso que me motiva, é poder receber e dar deste tipo de atenção a pessoas e enquanto gestora a minha principal preocupação era mesmo que quem chama pessoas voluntárias para fazer um turno tenha noção que estas pessoas voluntárias valem mais do que os recursos pagos que eles lá têm, no sentido em que podiam estar a fazer outra coisa qualquer e escolheram estar aqui convosco. Portanto, precisam de ser bem tratados. Toda a gente precisa ser bem tratada, mas as pessoas voluntárias também são pessoas e, portanto, precisam de ser também muito bem tratadas. E conseguimos fazer os curadores dos projetos e as pessoas envolvidas perceber que temos aqui um grupo de pessoas que não é para olhar de cima para baixo, quanto muito no mesmo patamar. Não sei se respondi à pergunta. Desculpa. Sim, não, mas levaste a tua como estava a pensar realmente e tocaste noutra coisa também muito interessante que eu acho que para nós que fazemos voluntariado e que nunca tivemos essa experiência de gestão, eu acho que é um tema também muito interessante, que é às vezes as pessoas acharem que o voluntariado é apenas gastar tempo, não tem nada para fazer e vai gastar tempo. É verdade. Eu tenho também essa ideia de muitas pessoas, faz voluntariado, não tem mais nada para fazer. Deixa eu estar lá a fazer. Acho que é assim um bocadinho que acontece. Sim, e realmente é um bocado controverso. Tu estás a ajudar de livre e espontânea vontade e depois tu tens ainda que ouvir esses feedbacks e essas opiniões alheias a dizer que está a gastar tempo. Eu vou dar um exemplo, porque eu tenho um amigo voluntariado. Eu até o convidei um dia a ir a fazer. Ele foi, depois chegou ao fim do dia, não me convides mais, eu não venho mais. Isto não é para mim. Eu assim, então estavas a dizer. Pronto. Acontece e eu Não acho é? que é bom quando as pessoas percebem que as coisas não são para elas e ainda bem que se percebe e que não precisam de voltar. Ou seja, eu também acho que o voluntariado não é para toda a gente. Não é toda a gente que consegue ser uma pessoa voluntária, uma boa pessoa voluntária, por muito que queira. Tem que haver ali no fundo um conjunto de valores, não é, que são comuns. Certamente, eu só conheci o Joaquim agora, mas certamente que se tivéssemos um contacto mais próximo, nós íamos perceber que há um conjunto de 3 ou 4 valores nossos pessoais e contigo que te conheço há mais tempo, sei que isso acontece
E, portanto, acho que há aqui uma linha que une estas pessoas todas, sejam gestoras ou não, que une esta questão do voluntariado. Tudo no mesmo. Tudo no mesmo, a questão do altruísmo, pronto, e a minha luta o ano passado também foi muito esta, que é de valorizarmos, e quando chegámos ao fim fizemos as contas de quanto é que teríamos que ter gasto em recursos pagos para fazer isto acontecer assim, e a verdade é que ninguém acreditava no valor monetário que correspondia às horas de voluntariado que foram efetivamente feitas. Sim, como estavas a dizer, Kátia. Isso, tu falaste em valores, 3 ou 4 valores que dá para identificar e que com certeza cada um de nós. Então, nós somos aqui 3, eu vou fazer, tu disseste 3 a 4, então eu vou deixar o quarto para pensarem, cada um de nós vai dizer um valor que acha fundamental do voluntariado. É difícil, eu também estou a pensar. Um valor. Eu não sei, eu acho uma que... pessoa vai, ao longo do tempo, vai ganhando valor das pessoas, nós a dar às pessoas. É difícil haver uma frase para descrever uma palavra. Eu falei muito bem. Agora é que fizeste essa pergunta é que eu fiquei assim. Não, eu falei bem. Agora especificar é que é mais complicado. Mas eu diria que eu acho que uma coisa que toda a gente que faz voluntariado e gera voluntariado tem em comum é amor pela outra pessoa. Independentemente da situação em que a outra pessoa está. Pronto. É uma realização. Também não deixa de ser uma realização de uma pessoa que queira ajudar, e se puder ajudar, acho que se vai sentir mais um bocadinho realizado. Sim, relativamente. Sim. Acho que sim. Eu acho que a partilha. Nós partilhamos, quem faz o voluntariado partilha alguma coisa, mesmo da nós e da nossa personalidade, e também quem nós estamos a ajudar também partilha coisas connosco, que acho que é a partilha, a palavra, uma das palavras que é preciso existir. Eu acho que tens razão, acho que sim, esta troca, não é? A troca que existe quando damos e recebemos, não é? No voluntariado parece que vale mais, se for positiva, e se for negativa também vale mais, mas num sentido que nos leva assim um bocadinho a coisas esquisitas. Nós no voluntariado temos que gostar. Se não gostarmos, não vale a pena fazer. Eu concordo. Temos que estar disponíveis. Disponibilidade, acho que também é uma coisa que... E não é disponibilidade só a nível temporal, é uma disponibilidade emocional, uma disponibilidade de receber, uma disponibilidade de dar. Acho que disponibilidade é uma boa palavra para também adicionarmos a esta nuvem de palavras que estamos aqui a falar. Não sendo propriamente um valor, não é? Mas esta disponibilidade de ajudar o próximo e de ser ajudado, acho que também é essencial nas questões de voluntariado, quer estejamos a ser voluntários, quer estejamos a gerir. Portanto, pronto, acho que é um bom resumo. Eu devo ser a mais nova e o Joaquim se calhar o mais velho. Como é que é esta vivência às vezes de pessoas mais novas com pessoas mais velhas e de pessoas mais velhas com pessoas mais novas? Acho que é boa. É assim, desde que as pessoas... Só que há pessoas esquisitas. Isto, quer não, há pessoas esquisitas. Há pessoas que até levam a bem, porque uma pessoa aprende com as pessoas mais novas aprendem com as pessoas mais velhas. Se uma pessoa tiver... Se a pessoa quiser-se, eu sou todos braços abertos para toda a gente. Gosto. Agora, não noto, é assim, eu quando estou a fazer voluntariado e tenho outras pessoas a fazer voluntariado, eu não noto que haja diferenças. Se houver ali um bom grupo, não há diferenças entre ser mais novo e entre ser mais velho, onde eu posso ser a boa, delas ter idade para ser a boa, e ela, não sei, acho que há sempre uma convivência normal. Acontece, principalmente agora nesta altura, com este voluntariado que estou a fazer, nunca trabalhei com tanta gente nova como estou a trabalhar agora.
eh, eu acho que é fantástico. Das duas partes, as pessoas novas sempre a correr de um lado Mais para o outro, agitadas, mais não é? agitadas. Com mais energia. Se calhar fazem menos do que uma pessoa, mas correm mais, Fazer menos. não é assim, mas é sempre bom, assim, agora da minha parte é tentar-lhes mostrar aquilo que eu aprendi, como uma pessoa está sempre a aprender, e andamos sempre e tentar ensinar, e eles ensinam-nos a nós, mas uma pessoa voluntariado é isto, é nós podermos ajudar, alguém nos ajudar a nós, e nós com essa parte que nos ajudam, poder ajudar outros, a fazer ali um círculo. Há uma frase que eu até costumo dizer, não tem a ver com o voluntariado, mas tem a ver que é assim, eu sou uma pessoa que alegre, em geral estou-me sempre a rir. E costumo dizer que eu aprendi a rir e não quero perder, porque chorar já sabia quando nasci. Não, acho que a primeira coisa que os médicos procuram é mesmo que a criança chore. Por isso, uma pessoa já sabe quando tem que aprender a rir. Uma pessoa a rir, se estiver a rir, está bem e consegue transmitir às pessoas aquilo que sente. Estou a dizer no sentido. Uhum. Ok, eu concordo um bocadinho com o que o Joaquim está a dizer, ou seja, não sinto as diferenças a nível de idade. Claro que a malta mais jovem normalmente pode ter mais dificuldade em focar e em ter calma e em não ser tão impulsivo a tentar ajudar de tal forma que desajuda, ou seja, não é que eu tenha na minha mente um momento em que isso tenha acontecido, é mais por espelho meu, ou seja, das minhas experiências. Quando era miúda, eu sou muito persuasiva e quando alguém me dizia que não queria ajudar no banco alimentar, eu não largava o osso. Eu convencia as pessoas, mesmo aquelas mais difíceis e mais chatas, e que não queriam mesmo ajudar e que olhavam assim, né, e ficavam chateadas com aquilo, eu acabava por conseguir convencer essas pessoas a ajudar mesmo sem elas quererem. E portanto, a única coisa que eu posso dizer relativamente às idades não tem tanto a ver com as funções que cumprem ou com aquilo que fazem, tem mais a ver às vezes com o regular da energia com que aparecem em campo. Uma pessoa com mais maturidade normalmente vai conseguir perceber melhor e ler melhor um espaço e a sala, porque já tem mais experiência para isso, e portanto à partida presume-se que se consegue adaptar muito mais facilmente e com menos indicações do que uma pessoa adolescente que está na primavera da vida, com as hormonas aos Acho que é a saltos. experiência de Pronto. vida. É a Sim. experiência de vida, ao final. Acho que sim. Não é? Passamos para mais uma pergunta que eu acho que também é interessante. Tem a ver com a diferença do início, quando vocês começaram o voluntariado, e como é que vocês veem o voluntariado hoje em dia? É assim, eu vou ser sincero. Eu, na altura, quando comecei, quando me alistei ao voluntário, foi para ver como era, se me adaptava, se não me adaptava. Foi na RIFO. Quando lá cheguei, quer queiramos, quer não, a primeira vez que uma pessoa vai fazer voluntariado e dizem assim, agora vai ter que pegar no seu carro e vai ter que ir aos restaurantes buscar. Não, tudo bem, mas eu ainda estava naquela, como era a primeira vez, se calhar ainda me vou dar um bocado ao combustível, ou assim, para uma pessoa fazer. Mas não, mas depois eu apercebi-me que não, mas também não perguntei. Também vou ser sincero, também não perguntei. Mas depois comecei a andar. Comecei a gostar. Continuei e sempre que posso faço voluntariado. Muito bem. Olha, não sei se já acabaste, Joaquim, desculpa, Já. não te queria interromper. Para mim, ou seja, eu quando era muito pequenina, eu tenho muita energia, ok? Pronto. E a minha cabeça está sempre muito agitada. O que é difícil para os progenitores, não é? Pronto. Foi difícil e foi difícil na minha infância
manter-me suficientemente ocupada para eu não ser chata, ok? Foi muito difícil. E então eu lembro-me de ir ao supermercado com a minha mãe, tipo, isto numa fase em que ainda se fumava dentro dos hipermercados, ou seja, pronto, era mesmo aí nos anos 90, e eu era miudita e já nessa altura havia o Banco Alimentar e algumas ações de voluntariado ou de ajuda animal ou assim que estavam em sítios que eu frequentava. Não eram muitos os sítios que eu frequentava, mas o supermercado era um sítio que eu frequentava. E quando eu via as pessoas lá com os saquinhos, a dar saquinhos, na altura ainda não se pagavam os sacos, ou seja, aquilo tinha menos valor do que tem hoje em dia na minha cabeça. Mas eu via as pessoas a dar os saquinhos, a falar com toda a gente, e eu queria sempre ir falar com eles, mesmo sem falar direito, ia lá falar com eles. E portanto, a minha experiência nessa fase, eu antes de ser voluntária, eu já queria ser voluntária, só que não sabia como é que a coisa se fazia. E a primeira vez que me surgiu esta oportunidade de fazer parte do banco alimentar, eu fui para casa com o papel, né, para a minha mãe assinar que tinha que me dar autorização, que eu era menor, e na altura sinto que houve assim, não foi bem uma resistência, mas houve uma estranheza, tipo, houve ali uma estranheza porque, na verdade, na minha família nuclear, os meus pais trabalham muito, o meu irmão na altura já não estava em casa, o meu irmão mais velho já não estava a morar em casa, estava na universidade, e esta questão do voluntariado foi meio surpreendente, tipo, ninguém estava à espera que eu de repente quisesse ir para fazer esta coisa. Pronto, mas queres ir, queres muito, vai lá, pronto, eu assino o papel, vou-te lá deixar, vou-te lá buscar, né? E para mim aquilo foi surpreendentemente bom, mesmo quando as pessoas diziam que não, e principalmente aquelas que diziam que não e que eu ia atrás delas e dizia ai, não, mas é só uma lata de atum, mas é só uma lata de feijão, não custa assim tanto dinheiro, faz diferença na vida das pessoas. E eu era assim muito pronto. Depois a pessoa que estava comigo, o adulto que estava comigo, a certa altura disse-me assim, olha, não podemos ir atrás das pessoas assim, fica aqui sossegadinha e eu agora dou os sacos. E foi um bocado triste, porque a única coisa, eu estava tipo a tirar as coisas dos sacos para pôr lá nos carros e não sei o quê. O que é que mudou? Daí até agora foi só ter mais vontade. Eu continuei a ter cada vez mais vontade tanto de fazer voluntariado como fazer parte, seja de estar nas ações ou de gerir, seja o que for que seja conversas sobre isso. Acho que é muito importante falarmos sobre isso. E portanto a vontade cresce. Para mim a vontade cresceu, mesmo com experiências que não foram tão positivas, porque eu quis voltar para vincar em como não é sempre negativo. E portanto procuro sempre, mesmo quando tenho uma experiência menos positiva, de continuar a ir para não cristalizar esta ideia de que o voluntariado não tem valor. Pronto, e portanto é isto. E para ti? Eu acho que do início também tive assim uma experiência um bocado mais puxada e mais difícil. Na primeira vez comecei a fazer voluntariado e depois foi melhorando conforme o tempo e conforme as experiências também, porque depois conforme a idade vais tendo outras experiências e outras oportunidades que permitem também desenvolver outras competências, se calhar que já tinhas. Vamos para a última pergunta para terminar. Eu no meu tempo, quando a idade, ou seja, era mais nova, não havia voluntariado. O único voluntariado que eu via, que eu disse à minha mãe que também queria ser, na altura era quando íamos ao cemitério, estava lá a Liga contra o Cancro, que era para meter as moedinhas, antigamente. Ainda me lembro de ir levar campas para o cemitério para ajudar as pessoas. Às vezes não precisava de ser uma coisa era voluntário assim, não era eu coisa, não fazia, mas ia para lá às vezes. Eu tive muitas experiências de voluntariado não oficiais, geridas por mim e criadas por mim, e que eu dizia assim, não, porque precisa de ajuda, eu vou ajudar. E ia ajudar as pessoas, meus vizinhos e assim. Ou via uma pessoa que vinha carregada com compras, amarrava-lhe numa saca e levava. Porque é isto. Não deixava de ser voluntariado. Uhum. Mas não se falava na altura no voluntariado. Sim, não era uma coisa tão organizada, sim, não é? Agora há organizações para isso. E na altura, se calhar, havia muitas coisas que eram de modo próprio, que na hora, nós queríamos era na fazer, hora. era na hora. Vamos então passar para a última pergunta. Ok, para terminar, na vossa opinião, qual é o poder transformador do voluntariado? Responda você primeiro. Ai,
Trata-me por tu, Joaquim. Ora bem, eu acho que. Vamos lá ver se eu consigo ser concisa, para tu não ficares com uma insolação. O poder transformador do voluntariado, eu acho que não é só um. Acho que há várias formas do voluntariado afetar a vida das pessoas positivamente e negativamente também, mas vou-me focar no positivo, que é isso que estamos aqui a fazer. O poder transformador do voluntariado. Isso é uma pergunta muito cheia, com uma resposta que pode ser qualquer coisa. Ó Joaquim, ajuda-me. Porque, O poder de nós nos sentirmos realizados em ajudar. sim, O dia as pessoas que estão a receber essa parte o que nós estamos a ajudar não é agradecer naquele sentido, não sentir-se bem com elas próprias e connosco. Estamos sim. a fazer Ok, eu também acho mais que assim dentro desse, essa não troca, sei, não é? assim, Eu acho que é uma pessoa sentir-se realizado e as pessoas que estão a receber sentir-se realizadas também por aquilo que nós estamos a e fazer. apoiadas, não é? E E eu apoiadas. acho que também, para além disso, uma coisa que transforma muito é que quando o voluntariado acaba, as relações não acabam. Sim. E eu continuo, quando me cruzo na rua com alguém que esteve no programa de voluntariado do ano passado, é aos abraços. Não é nem sequer, tipo, nós passamos de um lado para o outro da rua para falar um bocadinho. E acho que isso é uma das coisas, ou seja, Que é não uma pessoa que ganha-se muita coisa. ganha-se muito, e acho que esta questão das relações e de quando temos experiências boas, de conseguirmos prolongar estas relações, é uma das coisas mais transformadora. Houve pessoas que eu conheci o ano passado, apesar de não ser pessoa voluntária, de ser gestora, que impactaram muito a minha vida e que continuam na minha vida agora. E que acho que vão continuar. E portanto, acho que se eu tivesse que escolher um, é a conexão entre pessoas Entre as e as pessoas. relações entre as pessoas, seja de que lado que as pessoas estão. Portanto, acho que esse é um poder Sim, muito, mesmo é um da grande parte poder, de quem muito recebe essa parte, o Sim, voluntariado porque se também. calhar o Joaquim, já fizeste voluntariado em algum sítio em que não foi por deixares de estar nesse sítio, se te cruzares com Sim. aquela pessoa na rua, cumprimenta-la na mesma, Cumprimento-me não é? mesmo. Não passa a ser um Sim, desconhecido, sim, e sim, portanto as sim. relações permanecem. E essas relações que permanecem e que começam nesta questão do voluntariado são relações mesmo genuínas e mesmo muito bonitas. E acho que isso é um dos grandes poderes transformadores. Há alturas que uma pessoa até você já é da família. Pronto, exato, ou seja, esta sensação, Não é? criam-se laços como não se criam noutros sítios. Acho que o voluntariado tem muito esse poder de criar laços de afinidade de tal forma fortes que tu não consegues criar noutros ambientes dessa forma. Pronto. E tu tens algum... Eu acho que tu terminaste da melhor forma possível mesmo, Kika, sendo muito sincero, porque é realmente isso, são os laços, as amizades, as pessoas que nunca mais se esquece, mesmo apesar de tempos e tempos sem se ver, acabas algum momento por te cruzar e estas experiências são cada vez melhores e é esse mesmo aconchego de conhecer a pessoa e de manter o contacto e as ajuda-nos. conexões e ajuda-nos, porque às para a vezes vida. porque às vezes Não é? acontece de passarmos na rua e vermos uma pessoa e se calhar o dia até estar a correr mal, falar um bocadinho com outra pessoa que já não víamos há algum tempo, alegrar o nosso dia um bocadinho. Eu concordo. Eu acho É que saber que deixámos ali Eu acho. qualquer coisa, a pessoa é porque nós deixamos Exato. se não deixássemos uma boa imagem, a pessoa passava, ele está a atravessar para aqui, vou atravessar já para o outro lado. Ao contrário, nem quero cruzar-me com esta pessoa. Não é? Sim.